Mais uma pesquisa de intenções de voto para presidente em 2022, fresquinha, dia 24/3, do Instituto Exame Ideia. Rony, agora você vai trazer resultado de pesquisa de intenção de voto todo dia? Todo dia pode ter mudança, inclusive considerando o mesmo instituto. Por isso, enquanto você estiver assistindo, a gente vai trazer diariamente para você. Mas para não dizer que não tem novidade, eu vou usar os dados dessa pesquisa para te mostrar uma coisa muito interessante. Na eleição passada, diziam que Ciro Gomes era o melhor candidato para vencer Bolsonaro em segundo turno. Será que essa pesquisa confirma isso? Também vou te mostrar qual é o par de candidatos no segundo turno que causa a maior rejeição e qual é o par de candidatos que causa a maior certeza nos eleitores. Quero votar é nesse e pronto. Então fica pro final que tem coisa nova. Vamos dar uma olhadinha aqui na nova pesquisa do Instituto Exame Ideia, que traz Lula com 40% das intenções de voto e Bolsonaro com 29%. É uma das menores folgas que a gente viu aí nos últimos dias, né? Se não me engano, de 11 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro neste cenário divulgado. Se você está chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Telles, não esquece de deixar o seu like, pois aqui a gente todos os dias combate o bolsonarismo e a ignorância que tomou conta desse país. Vamos dar uma olhadinha agora no resultado. A pesquisa Exame Ideia, divulgada hoje, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente na corrida presidencial com 40% das intenções de voto. O petista é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, que busca reeleição com 29% das intenções de voto. Estão empatados em terceiro lugar o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-juiz ladrão Sérgio Moro, ambos com 9% das intenções de voto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa também tem uma margem de erro bem alta. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ficou com 2%, blá, 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 esses insignificantes aqui não vou nem falar para você. Mas a imprensa tradicional gasta mais parágrafos com os insignificantes do que com os candidatos que realmente importam, né? Agora eu vou trazer para você os resultados mais claros aqui de primeiro e segundo turno e vou te mostrar uma coisa interessante. Essa pesquisa revela que quando você coloca como opções Bolsonaro e Moro, as pessoas preferem votar nulo. Sim, essa pesquisa tem essa característica incrível. E olha só, no extremo oposto você tem que quando colocam Lula e Bolsonaro, é a menor taxa de dúvida. As pessoas vão em Lula com muita clareza. As pessoas decidem mais facilmente e tem menos rejeição, menos votos nulos e brancos. Vou mostrar para você agora. Ainda em primeiro turno, Lula com 40% das intenções de voto, Bolsonaro com 29%, como vimos no começo, Sérgio Moro e Ciro Gomes, 9%. Não sabem, não responderam 2%, brancos e nulo, 4%. Pesquisa espontânea, que é aquela que a pessoa fala o nome de quem quer votar, sem que seja oferecida uma lista. Mais um outro tipo de pesquisa onde bolsonaristas tendem a mandar muito bem, e mesmo assim perdem. Na pesquisa espontânea, Lula tem 34,6% das intenções de voto e Bolsonaro apenas 25%. Os demais nomes ficam empatados dentro da margem de erro. Daí tá aqui, ó, Lula com 34,6%, Bolsonaro com 25%, Ciro Gomes e Sérgio Moro com 4% das intenções de voto. Não sabem 15%, branco e nulo 16%. Agora olha a rejeição dos candidatos. Tá aí, ó. Em que candidato você não votaria nem sob ameaça de taca? Jair Bolsonaro lidera. A única forma de Bolsonaro liderar, inclusive, é essa. 47% das pessoas disseram que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. 35% são os bolsominions que a gente vê em todas as pesquisas, não votariam em Lula. João Dória, 18%, Ciro Gomes, 14%, Sérgio Moro, 14% e tá aí os outros. Já em segundo turno, a pesquisa fez várias simulações de segundo turno, algumas me parecem bem forçadas, colocando Dória de propósito. Um cenário impossível, segundo as intenções. Pega o cara de 1% e coloca lá no segundo turno. É o desespero pela terceira via, né? A pesquisa é minha, eu coloco o nome que eu quiser. Lula, em segundo turno, vence Bolsonaro por 50% a 37%. Presta atenção nessa diferença de 50 para 37 e no branco e nulo aqui, ó. Não sabem 4%, branco e nulo 9%. Lula contra Dória, 53 contra 24. E aí começa, branco e nulo 20, não sabem 3%. Começa a aumentar um pouquinho. Lula contra Sérgio Moro. Lula tem 48%, Sérgio Moro 33%. Branco e nulo 17, não sabe 1%. Ciro Gomes contra Bolsonaro, 40% contra 35%. Branco e nulo 22%.
e não sabem 3%. Aumentou bastante e joga por terra aquele mito de que o Ciro Gomes é o candidato com melhor preferência para derrotar Bolsonaro. Isso não é verdade. Segundo essa pesquisa, na verdade, estariam quase tecnicamente empatados. Seria um risco gravíssimo, segundo essa pesquisa, mandar Ciro Gomes para o segundo turno. De acordo com essa mesma pesquisa, Lula tem muito mais chance, muito mais folga, muito mais vantagem. Cenário 5, Lula contra Ciro Gomes, 46% contra 30%. Fica claro até na comparação direta que as pessoas preferem Lula contra Ciro Gomes. E o branco e nulo vai aumentando, 21% para branco e nulo, não sabem 3%. Agora presta atenção aqui. Te pedi para prestar atenção no branco e nulo entre Bolsonaro e Lula. Agora presta atenção no branco e nulo entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Se você dá para as pessoas essas duas opções apenas em segundo turno, há um empate técnico aqui, né? Não tem empate técnico em segundo turno, mas a gente está avaliando intenção, então dá para fazer isso. Estão tecnicamente empatados, porque isso significa que a gente não sabe quem venceria. Jair Bolsonaro e Sérgio Moro em segundo turno, com baixíssima intenção de voto. 33 contra 32. Lembrando que o Lula chegou a 48, agora tá com 40, 42, 45, dependendo do instituto. Pra onde foi esse povo? Pro manifesto aqui, ó. Branco e nulo, the fucking 32%. 32% das pessoas escolhem votar nulo, o que é errado, né? Porque acaba tendo ali um candidato vencedor. Mas elas pelo menos não querem ter a sua mão suja. Escolhem votar branco e nulo para não votar em Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. E o 3% também sobe pra caramba, que o não sabem sobe para 3%. Jair Bolsonaro contra Dória, um valor semelhante, né? Bolsonaro contra Dória é até maior do que Moro contra Dória. 33% das pessoas escolhem não votar em ninguém. Então, fica muito claro que as pessoas não querem esse cenário. Eu não sei por que, inclusive, esse instituto colocaria Dória no segundo turno, candidato com 1%. Por que Dória sim, Janones não? Essas pessoas que têm 2% lá não colocou. Isso aqui é vontade. Vontade de fazer com que a gente faça propaganda de graça, inclusive. Estamos fazendo aqui, somos escravos. Segundo a matéria, aquela boa e velha comparação que a gente faz dos valores anteriores do mesmo instituto e este valor de agora não poderá ser feita porque eles mudaram os parâmetros da pesquisa, incluindo novos nomes, e isso alteraria o resultado, né? Comenta aí o que você acha disso. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas, o que eu acho uma amostragem baixa, parece baixa. Lembrando que a estatística fala o índice de confiança e a margem de erro. No entanto, sei lá, de fora, ainda acho muito pouco no universo de centenas de milhares de eleitores, você tenha ouvido só 1.500 pessoas. Parece uma amostragem muito baixa. Mas a confiança é de 95%, se fizeram do jeito certo, significa que se você fizer a mesma pesquisa 100 vezes, 95% delas vai acontecer o mesmo resultado dentro da margem de erro. Margem de erro de 3%. A pesquisa foi realizada por telefones fixos, residenciais e celulares. Lembrando para você que esse é o tipo de pesquisa que desfavorece e muito candidatos de esquerda como o ex-presidente Lula. Afinal de contas, o trabalhador não pode parar para atender telefone, enfim, nem sempre tem telefone. Regiões áridas aí, onde nem internet tem telefone, não tem nada disso. Beleza? Esses dados interessantes aqui no final são muito esclarecedores. Mais uma pesquisa que mostra que Lula vence em primeiro turno, em segundo turno. Mostra que Ciro Gomes não tem essa vantagem sobre Bolsonaro que dizem que tem, que na verdade daria um empate técnico aqui agora em questão de pesquisa, e que Lula é o candidato que tem a maior vantagem. E que somente o Dória contra Bolsonaro provocaria uma maior desistência, mas ainda assim seria uma eleição do núcleo fanático, porque o grosso da população escolheria não votar, não ter participação nisso. Deixa sua opinião para nós, deixa sua inscrição para nós, tudo isso é muito importante, beleza? A gente volta mais tarde, um abraço, até mais, fui!